A Grande Esperança. Tema 1. A Bíblia Sagrada. Com Alejandro Bulhon. Olá, querido. Bem-vindo a este curso bíblico A Grande Esperança. Bem-vindo ao mundo maravilhoso da Bíblia. Olha, a Bíblia é um livro fascinante. Porque a Bíblia principalmente fala do amor maravilhoso de Deus por você, porque para Deus você é a coisa mais preciosa. Você não tem ideia de como Deus te ama. Eu sei que às vezes, golpeado pela vida, machucado, ferido, você olha para cima e pergunta: meu Deus, onde estás? O que eu estou fazendo nesta terra? Para que vim? Nada dá certo, me esforço, luto, trabalho, nada dá certo na minha vida. Sabe por que nada dá certo na tua vida? É que, querido, você se esforça, você trabalha, você luta sozinho. E sozinho, veja, você e eu somos como crianças. Corre para aqui, corre para lá, tenta aqui, tenta lá, só nos machucamos. Agora, Deus é um Pai de amor que quer guiar você. E a única maneira de guiar você é através de sua palavra. Pena que este livro que tenho na minha mão é um livro mal entendido, mal compreendido. Tem muita gente que tem medo de ler a Bíblia. Um dia desses encontrou uma senhora e disse: ai, pastor, eu tenho medo de ler esse livro. Medo por quê? Porque muita gente acha que é uma coleção de proibições, de normas. Não pode isto, não pode aquilo. Não, não. A Bíblia é uma carta de amor que Deus te escreveu. E por quê? Por um simples motivo, vou te explicar. Veja, quando Deus criou o ser humano, Deus criou Adão e Eva e ele falava com eles assim, cara a cara, como eu estou falando com você, cara a cara. Eles viam o rosto de Deus e ouviam a voz de Deus. Era uma família linda e maravilhosa, tudo era perfeito, o mundo era lindo, não havia dor, não havia desgraça, não havia fracasso, não havia traição, não havia derrota, não havia nada. Mas aí entrou o pecado. Uma das coisas terríveis que o pecado faz é separar você de Deus. E quando Deus voltou no jardim do Éden à tarde, já Adão e Eva não estavam mais aí, estavam escondidos atrás de uma árvore. E Deus perguntou a Adão: onde estás? E aí eles: estamos aqui. Mas por que estão aí? Já tinham medo de olhar a Deus, porque o pecado faz isso. O pecado te afasta de Deus. Já não podiam olhar a Deus. Mas a partir de aí, pelo menos Deus falava com eles. Eles ouviam a voz de Deus. Não viam o rosto, mas ouviam. O tempo foi passando. Agora, quando chegou ao Sinai, o tempo do Êxodo, Deus estava falando com seu povo do monte e o povo começou a tremer. Veja, isso está registrado aqui em Êxodo, capítulo 20, versos 18 e 19. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumejante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Olha o que o pecado fez com o ser humano. Primeiro falavam cara a cara e ouviam a voz de Deus. Depois já não viam o rosto de Deus, mas pelo menos ouviam. Agora já não queriam nem ouvir a voz de Deus. E agora o que fazemos? O homem precisa da direção de Deus, precisa do conselho divino. Deus quer guiar seu povo para que seja um povo feliz. Mas o povo não quer ouvir a voz de Deus. Então, o que fazemos? Aí entra o maravilhoso amor de Deus. Ele toma homens santos, homens que vivem uma experiência de vida maravilhosa com Deus, chamam-se profetas, e Deus entrega a sua palavra para eles. Como foi dada a Bíblia a esses homens? Vejam o que diz aqui, 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Os homens que escreveram e falaram foram inspirados pelo Espírito Santo. E isto nos confirma Paulo quando escreve a Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3, 16 e 17.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ah, interessante. Você quer ser perfeito e quer ser habilitado para toda boa obra? Quer dizer, quer que tudo dê certo na tua vida? Então, para isso é que foi inspirado o escritor bíblico para escrever e deixar seus conselhos para que você possa, seguindo esses conselhos, ser habilitado para toda boa obra. Quer que as coisas dêem certo na tua vida? Você precisa ler a palavra de Deus. Agora, estes dois textos que acabo de ler mostram que Deus deu sua mensagem aos escritores e os escritores escreveram e esses escritos estão aqui em minha mão, chamado a palavra de Deus. Mas quero explicar como funciona isso. O fato de Deus dar a sua mensagem, teologicamente chama-se revelação. Uma vez que Deus revela a mensagem ao profeta, ao escritor bíblico, ele pode cometer algum erro escrevendo. Então, para ele não cometer erros, o Espírito Santo trabalha na vida desse escritor. E esse trabalho do Espírito Santo para o escritor não recebeu uma coisa e ele está escrevendo outra, para ele não errar, então esse trabalho se chama inspiração. E Paulo diz que os santos homens de Deus foram inspirados por Deus. Agora que já tenho a palavra de Deus na minha mão, eu começo a ler, eu posso entender errado. Então, para eu não entender errado, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que trabalhou no escritor, para ele não errar no momento de escrever, agora trabalha na minha mente, para eu não entender errado o que Deus está querendo que eu aprenda. E esse trabalho se chama iluminação. Então, 3 palavras. Revelação, Deus dá a sua mensagem. Inspiração, Deus cuida o escritor bíblico para que não cometa erros. Iluminação, Deus cuida o leitor para que não entenda errado. Esse é o trabalho maravilhoso de Deus e do Espírito Santo na vida dos cristãos. Agora, Deus vai cuidando para que os filhos de Deus continuem crescendo na vida cristã e em todas as áreas da vida, porque o cristianismo não envolve unicamente igreja. O cristianismo envolve a tua vida financeira, tua vida de casamento, tua vida profissional, enfim, tudo. Qual é a relação, agora, da Bíblia com a verdade? O que tem que ver a Bíblia com a verdade? Vejamos o que diz São João, capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isto é solene. A tua palavra é a verdade. Hoje nós vivemos na época em que as pessoas dizem, não, a verdade é relativa. A verdade depende. Depende de quê, querido? A verdade é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. E Deus não é relativo, Deus é absoluto. Se há uma coisa absoluta nesta vida, é Deus. E a sua palavra é a palavra de Deus. Portanto, se a palavra de Deus vem de um Deus absoluto, a palavra de Deus é absoluta. Seus conceitos são absolutos, seus conceitos são permanentes, duradouros. A palavra de Deus dura para sempre. Por quê? Porque Deus não é um Deus que hoje pensa de uma maneira, amanhã pensa de outra maneira, depois pensa de outra maneira. Não. Deus é eterno e, portanto, sua palavra é eterna. E sua palavra é a verdade. Você quer a verdade? Pois aqui está a palavra de Deus. Agora, cuidado, porque a verdade é como uma bomba atômica. Cuidado. A verdade, veja, se você abre a palavra de Deus, se confronta com a verdade. Quando eu não conheço a verdade e eu estou caminhando na mentira, de alguma maneira pode até estar certo. Escuta o que estou dizendo. Quando eu não conheço a verdade e de alguma maneira estou andando na mentira, pues de alguma maneira, que culpa tenho? Eu não conheço a verdade. Mas se eu conheço a verdade e continuo andando na mentira, aí se acabou. Aí já não sou mais sincero. Aí sou um teimoso. Vou te explicar. Vamos dizer que meu rosto está manchado. E eu não vejo. Mas um dia eu me
me olho no espelho, a palavra de Deus, e vejo meu rosto manchado, e eu continuo com meu rosto manchado, eu sou um tonto. Entende? Então, você tem que ter muito cuidado agora que vai começar a estudar a palavra de Deus. Porque veja o que vou dizer. Veja o que vou dizer. Se há um momento para parar de estudar, é aqui. Aqui para, abandona. Não continua estudando. Porque se você continuar estudando, querido, vai se confrontar com as verdades bíblicas. E aí, pastor, e aí que vai acontecer? Só coisas boas. Porque se eu estava andando com o rosto manchado, agora vou começar a andar com o rosto limpo. Se teu casamento estava sendo destruído, agora teu casamento vai ser reconstruído. Se você estava enfermo, que não consegue dormir, agora vai ter um corpo sadio. Se teu filho estava nas drogas, agora com o poder da palavra, teu filho vai poder sair das drogas. Se você era um fracassado na vida, agora, por que tudo isso? Porque a verdade não traz só conhecimento, a verdade traz transformação. Veja o que diz São João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viu? A verdade vos libertará. Te libertará de quê? Te libertará da derrota, do pessimismo, da tragédia, do casamento destruído, da pobreza, da miséria, da ignorância. A verdade te libertará. Portanto, querido, embora é sério confrontar-se com a verdade, não tenha medo de se confrontar com a verdade. E outra coisa, vá para a Bíblia com honestidade, não vai escolher, isto me convém, não, isto não gosto, isto sim, isto não. Porque veja o que diz Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19, diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Portanto, eu não tenho o direito de tirar nada deste livro e eu não tenho o direito de acrescentar nada a este livro. Tenho que ir com meu coração aberto, disposto a aprender. E querido, te digo uma coisa, você não tem por que andar pela vida sofrendo. É verdade que vivemos num mundo de sofrimento depois da entrada do pecado, mas você não pode andar pela vida. Olha, casa, o casamento acaba. Arruma emprego, perde o emprego. Recebe dinheiro, não te alcança para nada. Fica enfermo do rim, fica enfermo do fígado, fica enfermo do pulmão. Eu sei que vivemos num mundo de pecado, mas mesmo assim, querido, neste mundo de dor, de sofrimento, você pode caminhar vitorioso, mas para isso precisa conhecer a palavra de Deus. Aí onde você estiver, Deus te ama muito. Oh, como Deus te ama. Talvez você pergunte, mas pastor, como Deus pode me amar? Olhe para mim. Não interessa quem é você. Não interessa como você viveu. Deus te ama muito e te deixou sua carta de amor para te curar, para te levantar, para te ajudar. E na medida em que você estude a Bíblia e que você siga os conselhos, você vai ser prosperado e feliz, apesar de viver num mundo de dificuldades. Que Deus te abençoe. Feliz é o homem que teme ao Senhor, que encontra alegria em seguir suas leis. Sua vida será de esperança e de amor. Poderoso será em Jesus, o Salvador. Louvar ao Senhor é a força da vida, cumprir seu querer
Deus ergue o humilde e o faz prosperar. Dá força ao cansado que sonha em crescer. A sua justiça nos leva a cantar. Louvai ao Senhor, Ele é grande em poder. Louvar ao Senhor é a força da vida. Cumprir seu querer é a nossa canção. Ouvir sua voz é sabedoria. Andar em sua luz é adoração. As obras de Deus são de paz e verdade. Sua graça é fiel, Ele é Salvador. Viver no Senhor é felicidade. A Deus seja a glória e o louvor. Louvar ao Senhor é a força da vida. Cumprir seu querer é a nossa canção. Ouvir sua voz é sabedoria. Andar em sua luz é adoração. Ouvir sua voz é sabedoria. Andar em sua luz é Como é bom estudar a Bíblia. Através dessa série, você compreenderá os grandes temas da salvação. No próximo estudo, por exemplo, o pastor Bulhon vai falar sobre a origem do mal. É possível ser feliz no mundo de tanta dor? Eu aguardo você no próximo programa. Enquanto isso, vamos orar. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela é pão para a nossa vida. Abençoa esse Teu Filho, Senhor, que ao estudá-la, ele encontre o caminho do céu. Em nome de Jesus, amém. A Grande Esperança. Tema 2. A Origem do Mal. Com Alejandro Bulhon. Olá, querido. O tema para hoje é a origem do mal. Eu não sei, é inevitável olhar para o lado e ver dor, tristeza, drama, traição, violência. Todos os dias a televisão está cheia de notícias ruins. Neste momento, talvez você mesmo está vivendo um momento difícil na vida, dificuldades no casamento, com os filhos, talvez enfermo, talvez um câncer destruindo tua vida. E nessas horas a gente se pergunta, mas por quê? Onde está o Deus de amor maravilhoso que temos? Por que acontecem estas coisas? A primeira coisa que precisamos entender é quem criou este mundo. E se Deus criou este mundo, então por que existe dor?
Vamos a ler um texto bíblico. Hebreus capítulo 11, verso 3, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quer dizer, este texto que acabo de ler mostra que nós somos frutos da criação de Deus, frutos do amor de Deus. Pela palavra de Deus foram criados os céus e a terra, porque Ele falou e existiu. É impressionante que há muita gente que não crê que Deus criou este mundo. Tem gente que crê que nós somos frutos da evolução. Agora, veja, se você está vivo aí, só tem duas possibilidades. Ou Deus te criou e te criou por amor, com um propósito para a vida. Ou então, se você não acredita nisso, tem a segunda possibilidade, você é fruto da evolução. Só que, se você é fruto da evolução, você é fruto do acaso, fruto da casualidade, da coincidência. Não há um plano para a tua vida. Então, por que sofrer? Por que chorar? Por que viver? Para que você se levanta todos os dias? Para que existe? Não tem sentido, porque você é fruto da casualidade, fruto do acaso. Por isso, eu pessoalmente prefiro acreditar na palavra de Deus. Porque se eu acreditar na palavra de Deus, eu tenho que reconhecer que existe um Deus Criador Todo-Poderoso. E que esse Deus me criou por amor. Ora, se Deus me criou por amor, então a minha vida tem sentido. Até a dor, as lágrimas, o sofrimento, tudo tem sentido. Porque eu sei de onde venho, eu venho das mãos de Deus. E eu sei para onde vou, eu vou para um destino glorioso. A grande pergunta é, então por que existe tanta dor neste mundo? Quero ler com você Gênesis capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Tudo era muito bom. Muito bom. Não havia dor, não havia enfermidade, não havia tragédia, não havia desgraça, não havia morte. Tudo era muito bom. E querido, te digo uma coisa, este mundo continuaria sendo bom. O problema é que o ser humano, Adão e Eva, tomaram uma decisão errada. E decisões são chaves na vida. Escuta o que eu estou falando, decisões. Todos os dias, você e eu precisamos tomar decisões. A vida é um punhado de decisões, desde que nos levantamos até que deitamos à tarde, decisão após decisão, decisão após decisão. Primeira decisão quando você acorda, me levanto ou não me levanto? Tem que tomar a decisão. Segunda decisão, tomo banho ou não tomo banho? Terceira decisão, que roupa visto? Quarta decisão, tomo café da manhã ou não tomo café? Você percebe? Decisão, decisão, decisão. Muitas dessas decisões você pode dar-se o luxo de errar. Como, por exemplo, se eu decidir colocar uma camisa vermelha e uma calça verde, eu acho que tomei uma decisão errada, porque quando eu sair na rua, todo mundo vai olhar para mim e vai rir de mim. Uma decisão errada, mas não define minha vida, porque eu posso corrigir essa decisão. Agora, há decisões transcendentais. Infelizmente, Adão e Eva, que tinham sido colocados num mundo perfeito, criado por Deus com amor, eles tomaram uma decisão errada e, pois, arruinaram o mundo. É como consequência disso que tem dor e tudo isso. Mas para isso, antes precisamos ver outra coisa. E aqui, eu preciso ler Ezequiel, capítulo 28, versos 14, 15 e 17, porque neste texto nós vamos ver como é que apareceu o mal no universo, muito antes de Adão e Eva caírem no pecado. Como é que surgiu o pecado num mundo perfeito
que era o mundo de Deus. Bom, o texto diz assim: tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Aqui está. Este texto que acabo de ler está falando de como surgiu o pecado neste mundo. O pecado entrou à terra através de Adão e Eva, mas surgiu no mundo no coração de um anjo perfeito chamado Lúcifer. Agora a minha pergunta é a seguinte: como é que um anjo perfeito cometeu uma decisão errada? Como é que um anjo perfeito decidiu caminhar no mal? Ora, perfeição é perfeição. Ele não podia ter errado. Donde há perfeição não pode haver mal. Então, como é que ele decidiu? Este é um assunto interessante. Precisamos analisar. Veja. A existência da perfeição demandava a existência da liberdade. Para Lúcifer ser perfeito, tinha que ser livre. Porque se fosse escravo, ele não seria livre. Então tinha que ser livre. E para ser livre, ele precisava escolher, porque se não pudesse escolher, como podia ser livre? E para poder escolher, tinham que haver pelo menos dois caminhos. Porque se só existe um caminho, como é que vai escolher? Não tem opção. Vai andar nesse caminho porque é o único caminho. Então, se tem esse único caminho, ele já não pode escolher. E se não pode escolher, já não é livre. E se não é livre, não é perfeito. Então, escuta. A existência da perfeição demandava a existência da liberdade. E a existência da liberdade demandava a existência da escolha. E a existência da escolha demandava a existência de dois caminhos. A possibilidade do bem e a possibilidade do mal. Ah, você pode pensar, então foi Deus que criou o mal? Não. Porque a possibilidade do não é o. Explico. Todos nós temos possibilidade de ficar com AIDS? Sim ou não? Sim. Isso quer dizer que estamos com AIDS? Não. Então, a possibilidade de não é o. Existia a possibilidade do mal, mas não era o mal. E por que existia a possibilidade do mal? Para que Lúcifer fosse livre, para que Lúcifer fosse perfeito, para que Lúcifer pudesse escolher. Agora, por que um anjo perfeito que podia ter escolhido o bem, escolheu o mal? Não sabemos, mas ele escolheu. A Bíblia chama isso de o mistério da iniquidade. Ele escolheu o mal. E aí seu coração se encheu de orgulho. Agora, o que aconteceu quando seu coração se encheu de orgulho? Ele foi enganando a uma terceira parte dos anjos. E o que aconteceu? Aí vem o que vamos a ler agora. Em Apocalipse, capítulo 12, versos 7 ao 9. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Entendeu? Aí o pecado saiu dos céus e veio a esta terra. E Lúcifer, que é o sedutor, o texto diz o sedutor. Então, vem o texto que você conhece bem, a história do Jardim do Éden. O sedutor veio em forma de serpente e foi seduzindo. Vamos ler o texto. Gênesis capítulo 3, verso 1, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim, Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Veja, aí vem o sedutor. Te digo uma coisa, quando o inimigo quer destruir tua vida, ele não vai vir vestido de diabo, porque se ele aparecer vestido de diabo, você vai correr. Ele é sedutor.
Então ele vai se disfarçar de uma mulher bonita, de um homem bonito, de uma garrafa de álcool bonito, de um maço de cigarro bonito, da sensação da droga bonita, de uma música bonita, de uma filosofia bonita. O diabo vai se disfarçar, porque ele é sedutor. Sedutor é enganador. Ele não mostra a cara, ele se disfarça. E lá no jardim se disfarçou de serpente. Um animal aparentemente inocente veio, Eva começou a dialogar, caiu. E aí entrou o pecado a este mundo. E agora, como consequência disso, pois você sofre neste momento, você está com o coração partido, você perdeu um ser querido, entrou a morte, entrou o câncer, entrou o desemprego, a violência, e somos vítimas. Agora, muita gente pode pensar, então Deus se esqueceu de mim, Deus já não se lembra de mim, eu não interesso nada para Deus. Não, não pode pensar desse jeito, porque, querido, Deus te ama. Deus te ama, não esqueça jamais isso. Mas pastor, por que estou sofrendo se Deus me ama? Porque estamos vivendo num mundo de dor. Agora, tem uma promessa, e é uma promessa linda que está registrada aqui em Apocalipse, capítulo 21, 1 e 4. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais tristeza, nem dor, nem aflição. Entende a promessa maravilhosa? Oh, querido, este mundo vai chegar ao fim, este mundo de dor, de violência. Eu te diria uma coisa: se você está sofrendo neste momento, calma, paciência, não desespera. Enquanto não chega o dia da volta de Cristo, enquanto não chega o momento do estabelecimento do reino de Deus neste mundo, o reino perfeito de novo, Deus está contigo. Confia em Deus. Você que está começando a estudar a Bíblia, abre o coração a Deus. Continua estudando as verdades bíblicas. Porque já vimos na lição anterior, a verdade liberta. Liberta de quê? Do medo, do pessimismo, do derrotismo, da depressão. Você que olha para todo lado e não tem saída, pastor, o que faço com minha vida? Fala com Deus, conversa com Deus, crê em Deus. Este mundo vai passar, a dor vai passar, Cristo vai voltar e você vai ser plenamente com Jesus. Mas você precisa abrir o coração a Jesus. Você precisa entregar sua vida a Jesus. É isso que você tem que fazer neste momento, porque hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Um dia no jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria.
quis amar, se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro, que deu a vida pra salvar. Não mais tristeza, não mais dor, neste eternal lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. No próximo estudo, o pastor Alejandro Bulhon falará sobre o plano da salvação. Esse é um dos estudos mais maravilhosos dessa série. Eu aguardo você para esse novo estudo. Enquanto isso, feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Senhor elaborou um plano para redimir o ser humano pecador. Abençoa, Senhor, a esse teu filho, essa tua filha, que nesse momento fecha os seus olhos e dobra os seus joelhos diante do Senhor. Que no teu plano haja um lugar para cada um de nós, e de fato há, pois Jesus Cristo, nosso Salvador, deu a sua vida por nós, e é em seu nome que suplicamos agradecidos. Amém. A Grande Esperança. Tema 3. O Plano da Salvação. Com Alejandro Bulhon. Olá, querido. O tema para hoje é o tema do plano da salvação. É preciso entender este assunto, porque outro dia alguém me disse assim: pastor, tenho que ser salvo de quê? Vou me salvar de quê? A resposta é simples: da morte. Sim, mas todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer a morte desta terra, mas eu não estou falando da morte desta terra, estou falando da morte eterna. Eu vou explicar este assunto da seguinte maneira: ser salvos do pecado significa ser salvos da morte. Mas o que é pecado? Aí está o assunto. Veja, Deus é vida, Jesus é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Aqui estava o território da vida, o território de Deus, o território de Jesus, o território do Espírito, o território da vida. Aqui estava o ser humano, no jardim do Éden, no território da vida. Mas Deus disse para Adão e Eva: não toquem desta árvore, porque o dia que tocarem desta árvore, certamente morrerão. Quando Adão e Eva deixaram de lado o conselho divino, deixaram de lado o plano divino para a vida deles, que era o plano de vida. Quando eles deixaram isso e se aproximaram da árvore, entraram no caminho da desobediência, em realidade estavam entrando no caminho da morte. Quando eles pecaram, eles aceitaram a morte. Não é que Deus puniu eles, não é que Deus castigou eles, não é que Deus disse: vocês pecaram, então agora vão morrer. Não. O que Deus disse: tem dois territórios, tem o território da vida e o território da morte.
por favor, não entrem no território da morte, fiquem no território da vida. Andem em meus caminhos, não se afastem de mim. Mas quando Adão e Eva desobedeceram, eles largaram voluntariamente o território da vida e entraram no território da morte. Então vem o primeiro texto de hoje, Romanos 6, 23. Veja o que diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, aí está o que estava explicando. Tem o território da vida eterna em Cristo Jesus. E tem o território da morte. O salário do pecado é a morte. O resultado natural de afastar-se da vida é entrar no território da morte. Agora, teria sido bom que Adão e Eva cometessem o pecado e pagassem por isso e ponto. Aí acabasse tudo, mas não foi assim. Romanos 5:12 diz uma coisa que nos faz pensar. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O texto é claro. Desde o momento que Adão e Eva pecaram, todos pecamos. A morte entrou por eles e deles passou para todos os seres humanos. Agora vem a pergunta, pastor, isso é justo? O assunto é o seguinte, você não se apresse a julgar nem a condenar Adão e Eva. Não diga, por causa dele estamos nesta situação. Porque, queridos, muitas vezes, por causa de um segundo de curiosidade, um segundo de prazer, um segundo de olhar para aqui ou olhar para lá, nós destruímos a nossa vida, destruímos a vida dos filhos, destruímos a vida da esposa, destruímos todos os nossos sonhos. Quer dizer, se eu ou você tivéssemos estado no Jardim do Éden, teríamos feito a mesma coisa. Porque hoje continuamos fazendo a mesma coisa. O pecado se espalhou. Desde que o pecado entrou, todos nascemos com tendência ao mal. Desde pequeninos já temos essa tendência ao mal. Somos egoístas por natureza, orgulhosos por natureza e por natureza não gostamos do companheirismo divino. Essa é a tragédia do ser humano hoje. Agora, com essa natureza pecaminosa, não nos entendemos a nós mesmos. Fazemos as coisas que nos machucam e não entendemos. Eu tenho um netinho pequenino e outro dia ele pegou um limão e levou na boca. Imediatamente sentiu azedo, olhou o limão e voltou a colocar na boca. E novamente soltou imediatamente. Olhou o limão de novo e colocou de novo na boca e soltou. E chegou um ponto em que ele começou a chorar. Chorava, mas colocava o limão. Tirava e colocava e chorava. Agora todo mundo ria e olhava para ele e pensava, esse é o ser humano. Ora, se te dói, por que faz? Se está te machucando, por que continua? Mas esse é o ser humano. Sabemos que o caminho por onde estamos indo está trazendo desgraça para todo mundo. Não conseguimos dormir à noite, o peso da culpa nos destrói, estamos destruindo as pessoas que mais amamos e, no entanto, continuamos teimosamente por aí. Quebramos a cara, sangramos, perdemos às vezes o emprego, perdemos a família e continuamos caminhando. Esse é o homem pecador que se encaminha diretamente à morte, porque voluntariamente entrou no território da morte. Agora, há salvação para esse ser humano? É possível resgatar esse ser humano? Aí é que entra o tema de hoje. Qual é a única maneira de ficarmos livres dessa condenação, dessa escolha voluntária que o ser humano fez, do pecado que nós comumente chamamos? Romanos 8, 1 traz a resposta. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta palavra me impressiona. Condenação.
não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Por que condenação? Porque, querido, Deus tinha dito assim, Adão e Eva, o dia que tocarem, morrerão. Eles tocaram, mas não morreram. Porque depois nasceu Caim, nasceu Abel, não morreram. Quer dizer, morreram, mas não morreram. Pastor, explique um pouco. Eles morreram, mas não morreram. Pastor, o que está querendo dizer? No momento que eles pecaram, entraram no terreno da condenação. A partir de aí, eles iam ir morrendo. O diabo, primeiro, mata teus planos, mata teus sonhos, mata tua família, mata teus filhos, os afunda nas drogas, mata tua vida financeira, mata tua vida profissional, vai te matando. Chega um momento em que você não quer mais viver. E se pergunta, esta vida não é vida, esta vida é um inferno, para que eu vim a esta vida? Porque você está caminhando no terreno da condenação. Agora, o texto que acabo de ler diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Adão e Eva, quando pecaram, escolheram o caminho da morte e estão indo em direção da morte, no terreno da condenação. Mas num momento da vida, eles descobrem Jesus Cristo. E então dão meia volta e agora retornam para o Senhor Jesus Cristo. E quem chega a Jesus, para ele já não há condenação. Por quê? Porque retornou para o caminho da vida, retornou para o caminho da bênção, retornou para o caminho da paz, porque este é caminho de medo, este é caminho de morte, este é caminho de maldição. E todos os seres humanos estamos caminhando para lá, mas num momento da vida temos que dar meia volta e retornar ao caminho da bênção. Por isso Paulo disse, nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Agora, por quê? Isto é interessante. Isaías, capítulo 53, 5 e 6 explica. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviara pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De quem está falando aqui? Isaías, de Jesus. Diz que todos nós fomos por nossos caminhos. Em lugar de andar pelo caminho da vida, cada um escolheu seu caminho, todo caminho de morte, caminho de morte. Salomão diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim é a morte. Muitas vezes você estamos andando em um caminho que... Não, este é o caminho que eu escolhi para mim. Você acha que é um caminho de vida, mas está te levando para a morte. Cada um, como ovelha, se descarriou pelo seu caminho. Merecíamos a morte. Agora, o que fez Jesus? O texto de Isaías diz que todos nós merecíamos morrer, então Deus tomou nossa morte e colocou no Senhor Jesus. E a vida que Jesus merecia, porque ele viveu uma vida de obediência, ele pega e nos entrega a nós. Quer dizer, o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, ele sofreu